Olá, queridos. Deus abençoe você. Deus abençoe sua família, sua vida. Nós estamos aqui de volta para mais uma vez trazer a você a palavra de Deus. Chamei que vos fala, Pastor Sérgio. Quero convidar você para ser amigo do nosso canal, se você ainda não é. Deixe o seu like para que todas as vezes que possamos transmitir a você uma palavra, o YouTube possa lhe comunicar e você possa estar recebendo aí no seu aparelho essa bênção de Deus. Se inscreva, deixe o seu like e assim sendo, nós estaremos te abençoando. Eu quero desta feita ler com você uma palavra que se encontra em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 33. Mas antes, vamos orar. Vamos fazer uma breve oração, porque tudo começa bem quando começa com oração. Você já orou hoje? Então ore comigo nesse momento. Deus eterno, em nome de Jesus, rogamos a tua bênção, a tua graça, para esse momento que estamos aqui diante de ti, aprendermos a sua palavra, termos mais uma lição de vida, Senhor, à luz da sua palavra. Com gratidão te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 19, versículo 33. O texto sagrado vai dizer: o rei disse a Barzilai: venha comigo para Jerusalém, e eu cuidarei de você. Barzilai, porém, respondeu: quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Já fiz 80 anos, como poderia distinguir entre o que é bom e o que é mal? Teu servo mal pode sentir o gosto daquilo que come e bebe. Nem consigo apreciar a voz de homens e mulheres cantando. Eu seria mais um peso para o rei, meu senhor. Teu servo acompanharia o rei um pouco mais, atravessando o Jordão, mas não há motivo para uma recompensa dessa. Muito bem, até aqui eu quero intitular essa reflexão breve com a seguinte expressão: parar no tempo ou continuar crescendo. Vou repetir: parar no tempo ou continuar crescendo. Essa observação deve ser feita sempre quando nos depararmos com uma situação, quem sabe, equivalente a Barzilai. Barzilai, para entendermos melhor, se tornou um grande amigo do rei Davi. Pelo fato dele ser uma pessoa que ajudou Davi em um momento muito difícil. Quando Davi estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão, para ser morto, que estava buscando tomar o trono do seu pai, Davi buscou se esconder no deserto. E Barzilai, ele foi usado por Deus para levar a Davi pão, para levar a Davi suprimento para ele e para aqueles que estavam com Davi. Só que Barzilai, ele, após Davi ter vencido o exército que estava ao lado de Absalão, seu filho, para destruí-lo, Davi agora vai assumir o posto novamente, voltar ao trono, e Davi é grato pela bondade de Barzilai. E Davi convida ele para ir a Jerusalém com ele. E Barzilai, ele olha para si e vai dizer a seguinte expressão. Ele diz: quantos anos de vida ainda me restam para que eu vá com o rei e viva com ele em Jerusalém? Você vai observar que Barzilai, ele se sente muito velho, já era um homem de 80 anos, não é? Um homem muito abençoado, havia feito muito para Davi, havia feito muito para Israel, como homem de Israel.
havia trabalhado muito, tinha uma história muito bonita lá atrás. Já aos 80 anos, ainda assim, foi usado por Deus para ajudar Davi. E nesse momento, ao invés dele seguir adiante, ao invés dele acreditar que havia muito mais para se fazer, ele para no tempo e, diante do convite do rei para viver ao seu lado, como quem sabe um braço direito, como alguém que iria servir diante de Davi como uma referência, usado para abençoar o reino, mas também a nação, ele volta atrás, ele olha para o seu tempo, ele olha para a sua limitação e diz: eu não tenho mais perspectiva de vida, Davi. Eu não tenho mais uma esperança de ver resultados da minha vida. Já estou velho, já estou numa idade avançada. Então, você vai observar que Barzilai, ele para no tempo. Ele já havia feito muita coisa, mas ele agora para no tempo. O que essa passagem vai nos ensinar? Vai nos ensinar que existem muitos cristãos, muitas pessoas que já se julgam ter se estabelecido na fé, já se julgam que já fez muita coisa no reino de Deus, já se julga, às vezes pela idade, às vezes pelo tempo de igreja, às vezes pelo conhecimento e a bagagem que adquiriu durante o longo tempo de cristão, se julga não ter mais nada para se fazer. Tem muitas pessoas que já estão vivendo sem perspectiva de vida, que acha que não é mais tempo de dar fruto porque já fez muito, não é? Que acha que não precisa mais desenvolver o talento, o chamado de Deus. Em outras palavras, tem pessoas que já predeterminaram o seu futuro, e essa não é a vontade de Deus para mim e para você. Como Barzilai, muitos cristãos estão vivendo, estão pré-estabelecendo o limite de trabalhar no reino de Deus. Deus não limitou você para trabalhar no reino de Deus. Os cabelos brancos não limitam você para trabalhar no reino de Deus. O tempo de idade que você tem não limita você para trabalhar no reino de Deus. O fato de você não ter galgado um conhecimento teológico, não importa, isso não limita você para trabalhar no reino de Deus. Nada limita você para trabalhar no reino de Deus, a não ser você mesmo. Você mesmo pode bloquear o avanço do reino de Deus. Você mesmo pode fazer parar no tempo, porque a vontade de Deus é que você avance e avance para ser usado no reino de Deus. Para muita gente, tem muita gente se achando incapaz, e por se acharem incapaz, preferem se acomodar, viverem no conformismo. E sabe o que é que alimenta essas pessoas que vivem no conformismo, que vivem se acomodando, que tem o pessimismo, o espírito pessimista, que a vida continua para outros, mas para ela parou ali? É exatamente o fato de ficarem lembrando e se alimentando do que fez ontem. Tem gente que vive se alimentando do seu passado. Ah, mas no tempo tal eu fiz muita coisa. Na época tal, na era tal, no tempo tal eu fiz muito para Deus. Agora não. Aquele que era o tempo, e ainda julga que aquele que era o tempo de fazer a obra de Deus. Ainda julga dizendo que aquele passado era o tempo de ser usado por Deus. E eu lhe pergunto, hoje não é mais o tempo de ser usado por Deus? Só porque você não pode fazer o que fazia antes,
Será que não tem alguma outra área que Deus possa usar você? Será que Deus é Deus de se limitar a um estado físico que você se encontra? Será que Deus se limita a um estado emocional que você se encontra? Será que Deus se limita à presença de alguém que, quem sabe, não está do seu lado aí para fazer isso ou aquilo? Deus não está limitado à presença de ninguém para usar você. Se você estava ontem ao lado de alguém e foi usado por Deus com essa pessoa, Deus é o mesmo para continuar usando você sem alguém do teu lado. Afinal de contas, quem capacita você e dá a você a condição de fazer a obra não é alguém que está do teu lado, é o próprio Deus que está com você. Então Deus está dizendo, esse é o tempo, essa é a hora de você avançar. Se você não quer avançar trazendo para si algumas ferramentas que, quem sabe, é até necessário no reino de Deus, é uma responsabilidade, uma escolha sua pessoal. Mas que você precisa avançar no reino, precisa. Avançar não fazendo, quem sabe, o que você fez no passado, mas dentro de uma visão nova. Porque Deus não é o Deus que vive de coisas do passado. Deus não se limita a uma obra que fez ontem. Tem coisa nova para você fazer hoje. Tem uma nova perspectiva de vida para você hoje. A única coisa que Deus está querendo que você faça é que você aceite o convite do rei. Quando Barzilai disse, não, meu rei, eu não vou a Jerusalém com o Senhor. Tá bom para mim, já foi meu tempo, agora não é tempo mais para mim, eu não tenho mais como avançar. Davi não ficou insistindo com ele. Deus não vai ficar insistindo com você se a sua escolha é parar no tempo. Se você acha que parou para você, foi até aí, você vai morrer desse jeito, meu filho. Você vai parar no tempo mesmo. E sabe o que é que Deus vai fazer com você? Absolutamente nada. Porque você limita a ação de Deus quando você diz, tá bom para mim. Foi o que Davi fez. Davi não insistiu com ele. Davi respeitou a atitude de Barzilai. Deus respeita a sua decisão. É até aí que você quer ficar? Você não quer avançar? Você não quer crescer? Você não quer desenvolver a chamada de Deus? Tá bom para você? Você quer viver essa vida arcaica do tempo de 1900 e antigamente? Você acha que para você não tem coisa nova? Que Deus é o Deus que fez só ontem, não faz hoje também? Então você, infelizmente, vai morrer os seus dias nessa estrada limitada que você está vivendo. Mas se você é alguém, a exemplo de um homem de Deus chamado, a Bíblia vai dizer que um homem chamado Caleb, que viveu antes de Barzilai. Que coisa, né? Você veja que Barzilai veio depois, mas antes de Barzilai viveu um homem chamado Caleb, que teve uma posição totalmente diferente. E interessante que a sua idade era quase compatível de Barzilai. Barzilai tinha 80 anos, Caleb 85 anos. Mas Caleb não viveu uma vida de acomodação. Não, Caleb não viveu essa vida de acomodação, de pessimismo, de que todo mundo pode menos ele. Não, senhor. As pessoas acomodadas são semelhantes a um anfíbio. Eu não sei se você já viu um anfíbio chamado rã. A rã, ela tem um corpo, né? Ela tem um corpo que se adapta à temperatura, a todas as temperaturas, tanto a temperatura fria como a temperatura quente, tanto a temperatura alta como a temperatura baixa. E ela se adapta demais. Ela se adapta ao ponto de se acomodar tanto a uma temperatura baixa como a uma temperatura efervescente, quente. Tem pessoas que são assim. Tem pessoas que se acomodam à temperatura. Ela
se acostuma com as circunstâncias da vida. É tão sério isso que se você colocar uma rã dentro de uma panela quente, ela não vai se incomodar com aquela temperatura e vai terminar ficando cozida ali dentro, porque para ela é normal aquela temperatura ali. E por viver essa percepção de normalidade da vida, ela termina sendo cozida. Assim são muitas pessoas, terminam morrendo por se acomodar a todas as circunstâncias da vida. Deixe de ser uma rã, meu querido. Isso aqui é uma analogia que eu estou fazendo para você acordar, para mim acordar. Eu não posso viver nessa acomodação. Essa crise que o país está vivendo, tem gente que está se acomodando, se acostumando a essa crise que o nosso país está vivendo. Essa crise ruim, essa crise de pensamento negativo, de negatividade. Essas pessoas vão se adaptar a essa realidade ruim, vivendo o estilo de vida daquela Maria vai com as outras. Vamos fazer diferente. Vamos fazer como Caleb. A Bíblia diz que Caleb foi escolhido por Moisés, ele e mais outros jovens, para ser espião da terra prometida. Só que os outros jovens, mais jovens que Caleb, se assustaram ao ver a terra, porque lá havia gigantes, havia desafios. A terra era deles, mas havia desafios. Caleb, ele não se enfraquece com isso, mas também não se acomoda a essa visão pessimista de fracasso, de Maria vai com as outras. Não, Senhor, ele toma uma posição diferente. Ainda que a terra ainda não tinha sido conquistada, mas no seu coração, dentro dele, ele já havia conquistado a terra. A vitória já era de Caleb. Caleb poderia se acomodar, mas ele se posicionou decidido. E sabe o que foi que ele disse? Ele disse: o Senhor estará comigo hoje. O Deus que foi comigo ontem, ele vai ser comigo hoje. Mesmo aos 85 anos de idade. Ele tinha uma idade mais avançada do que Barzilai. E mesmo sentindo o seu corpo enfraquecido, mas ele disse: o Deus que me ajudou ontem, 45 anos atrás, é o mesmo Deus que me ajuda hoje. Escute, vamos acabar com esse negócio de achar que o Brasil vai de mal a pior. Vamos acabar com esse pensamento do diabo. Não importa, pastor, mas é profecia se cumprindo. Claro, Deus vai cumprir toda a palavra dele a seu tempo. E não importa se chova ou se faça sol, a palavra vai se cumprir. Mas isso não significa que eu e você temos que nos prostrar diante desta imagem negativa. Não, Senhor. A minha posição diante da crise, diante dos problemas, vai decidir se eu vou vencer ou se eu vou perder. A minha posição, o meu posicionamento a uma vida de acomodação ou não, vai decidir como será o meu final e como será o seu final. Foi isso que fez a diferença na vida de Caleb. Que coisa, né? Enquanto um que tinha 80 anos decidiu a parar no tempo, o outro que tinha 85 anos decidiu avançar no tempo. Acreditou que Deus era o mesmo Deus para lhe abençoar no tempo presente. O oposto de acomodação é desacomodar. O oposto de acomodação é sobressaltar, é se deslocar, é livrar-se daquilo que prende, é romper barreiras. Isso é o oposto de acomodar.
Deus está convidando você para romper barreiras. Deus está convidando você para livrar-se daquilo que prende você. O que é que prende você a avançar? O pessimismo? O que está prendendo você a avançar? Alguém que diz que não precisa você buscar mais conhecimento de Deus? Alguém que diz que não precisa você mais orar? Pare com isso. Lance fora todo pensamento contrário, toda voz de crise, toda voz de derrota. O Brasil tem uma oportunidade, sim. O Brasil não vai terminar nessa crise. Eu creio, eu acredito. Deus está convidando mais um para acreditar que o Brasil tem um tempo de bênção para ele. Deus está convidando você a crer, a acreditar que através de mim, que através de você, Deus pode trazer uma nova perspectiva para o nosso país. Deus é poderoso para mudar essa história. Não vamos viver como aqueles que param no tempo, que não tem mais esperança, que não acredita mais no tempo de paz, que não crê mais no tempo de bênção. O apóstolo Paulo vai dizer: orai pelas autoridades para que haja paz no nosso país. Ele não está trazendo à tona um tempo de crise. Não, ele não está dizendo, olha, quando houver a crise, não orem. Não, ele está dizendo, orem incondicionalmente, porque se vocês orarem pelas autoridades, Deus é poderoso para trazer paz. Então vamos nos colocar como Caleb. Qual a sua decisão? Você vai parar no tempo? Essa crise de quarentena vai acabar e Deus quer que você continue sendo o mesmo Caleb. Deus quer que você deixe para trás esse espírito de Barzilai, de parar no tempo, de que não serve mais para avançar, de que não adianta mais lutar. Deus está convidando a mim e convidando você a ser um Caleb na presença dele. Mas a escolha é sua. É eu que vou decidir. Ou parar no tempo ou avançar. Você decide. O rei está chamando você para viver um novo tempo. Davi olhou para Barzilai e disse: vamos, Barzilai, venha comigo. Eu tenho um novo tempo para você. Eu tenho uma obra para você dar continuidade. Para mim, você continua sendo um homem valente, um homem de serviço, um homem útil no meu reino. Mas Barzilai decidiu se enclausular dentro dele. Barzilai decidiu parar no tempo. Só que Caleb fez a diferença. Vai depender de você. É você que decide como vai terminar o seu futuro. Parando ou dando frutos para a glória de Deus. Deus te abençoe. E que eu e você possamos fazer a melhor escolha, a decisão certa, continuar crescendo em meio a toda e qualquer crise, seja no âmbito espiritual, no âmbito físico, emocional. Deus está convidando você para viver um tempo diferente e um tempo de crescimento em nome do Senhor Jesus.